Bom dia, pessoal! A nossa equipe ficou com o tema As Formas de Poder na Sociedade da Informação e ela é composta por Maria Beatriz Gonçalves, Joana Ellen, Vitória Emanuele e Wellison de Sales. Eu vou falar aqui um pouco sobre poder e, para contextualizar, eu trouxe duas citações. A primeira é do Max Weber e ele fala que poder significa toda a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. A outra é do Diogo Moreira, e ele diz: o poder é um fenômeno social no qual uma vontade, individual ou coletiva, se manifesta com capacidade de estabelecer uma relação da qual resulta a produção de efeitos desejados que de outra maneira não ocorreriam espontaneamente. Para a gente entender melhor como a nossa sociedade funciona atualmente, funciona da forma como funciona, eu vou falar um pouco quais foram, na verdade, as formas de poder na sociedade através dos séculos. E aqui eu vou começar falando sobre a Idade Média. Para vocês entenderem melhor conforme a minha fala, a Idade Média é dividida entre duas etapas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Essa minha primeira fala vai ser relacionada à Alta Idade Média, que vai desde o século V até o século IX. E a maior característica da Idade Média é o feudalismo, que trata-se de um sistema social, econômico e político que vigorou por todo o período medieval. E nesse sistema, as terras eram concedidas por um suzerano ao seu vassalo em troca de fidelidade e de ajuda militar. O suzerano era basicamente a pessoa que possuía a terra e o vassalo era o trabalhador que ia prestar o seu serviço para o suzerano. Os senhores feudais controlavam os feudos e a mão de obra era servil. Além de trabalhar na terra para os senhores e para o clero, que era a igreja, os servos também deveriam pagar impostos. E o feudo ele era uma grande propriedade rural, que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e também o bosque. A atividade econômica feudal era a agricultura e a produção atendia às demandas internas mesmo do feudo. A Igreja Católica exercia grande influência dentro dos feudos, porque era lá onde aconteciam todas as cerimônias religiosas, registros de nascimento, casamento e também de morte. Aqui eu trouxe a estrutura social da Idade Média, né? Temos os nobres, o clero e os camponeses. Na Baixa Idade Média, a sociedade era estamental, o que significa que ela era dividida em classes sociais muito bem definidas e que tinham pouquíssima chance de mobilidade social, porque o valor dos nobres, por exemplo, ele era atribuído pelo sangue e pela sua descendência, e esse era o fator tanto da origem como da manutenção de toda a riqueza deles. E os três grupos que formavam a sociedade medieval eram os nobres, que são os proprietários de terra, que no caso era o feudo, e também os que se dedicavam à guerra, que são os cavaleiros. Em segundo, temos o clero, que são os membros da Igreja Católica, e os camponeses lá embaixo, que são os trabalhadores que estão presos à terra e que serviam aos senhores feudais. A Igreja Católica aliou-se aos reis e tornou-se a grande ponte entre o mundo germânico e o mundo romano. Os povos germânicos eram o que eles consideravam os povos bárbaros. E justamente por causa dessa aliança, os povos bárbaros abandonaram as suas antigas práticas religiosas e aderiram ao cristianismo. Nisso, a fé cristã se expandiu pela Europa Ocidental, reforçando assim o poder do Papa. E foi justamente nessa fase onde a Igreja conseguiu consolidar o seu domínio. O imperador Carlos Magno ele conquistou uma grande quantidade de terras e doou algumas dessas para a Igreja. Aí foi onde teve a formação dos estados pontifícios, que eram grandes quantidades de terra que estavam sob o domínio do Papa, e era o Papa quem decidia o que fazer com essas terras. A agricultura, como eu falei antes, era a principal atividade econômica, né? Os servos trabalhavam na terra para o sustento do seu senhor, mas também para o sustento deles. E a cultura da Alta Idade Média era concentrada totalmente nos mosteiros. A produção da antiguidade clássica era guardada e os monges copistas tinham a missão de copiar os textos antigos para que não se perdesse com o tempo. A palavra copistas vem justamente do ato de copiar. E o acesso às bibliotecas dos mosteiros era restrito e o trabalho era manual. Ou seja, só os membros da igreja eram quem tinha acesso à informação que continha nas bibliotecas. Entramos agora no período da Baixa Idade Média, onde a forma de lidar com a terra se modificou. A produção agrícola aumentou e eles passaram a usar as terras que antes ficavam em repouso. Dessa forma, aconteceu o desgaste da terra e isso acarretou em dificuldades na produção agrícola.
As cidades também voltaram a ter movimentação mais intensa, porque o aumento populacional levou as pessoas a saírem do campo e retornarem para as cidades. Com isso, o comércio também voltou com a atividade mais intensa por meio da troca de mercadorias. E foi justamente aqui onde surgiu uma nova classe social que era a burguesia, que era justamente os comerciantes. E as universidades também surgiram nesse mesmo tempo e elas promoveram grandes mudanças na vida cultural da Idade Média. Elas se tornaram locais de estudo e de discussão livre de ideias. Os mosteiros começaram a perder a sua força cultural, que desde o início do período medieval era intensa, como eu falei, anteriormente, e com a moeda circulando com mais intensidade pela Europa por conta da volta das atividades comerciais, eles conseguiram começar a financiar tanto a produção artística como a intelectual. E os burgueses, eles defendiam valores que eram estranhos à sociedade medieval, como a liberdade pessoal, o livre comércio, direitos religiosos e também civis. Com isso, com todas essas mudanças, ocorreu o que a história chama de crise do século XIV, que foi acarretada justamente por conta da descentralização do poder, por conta da fome, que foi resultado da escassez de alimentos, que foi provocada pela redução da produção agrícola por causa de intempéries naturais, a peste negra, que foi uma doença que matou milhões de pessoas e se espalhou rapidamente pela Europa, e também as guerras que foram entre os reinos europeus e as revoltas servis, que foram derrotadas pelos reis, que passaram de simples chefes militares a também governantes dos reinos. Todas essas mudanças da Baixa Idade Média levaram a Europa Ocidental a uma crise. A centralização do poder na mão dos reis reduziu os poderes locais, que antes estavam sob o comando dos senhores feudais, e os reis também questionavam a influência do poder do Papa nas decisões políticas. E esses poderes reais deram início à formação dos Estados Nacionais e acabou decretando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Surgiu no século XV, justamente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, que era a burguesia. Com a centralização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia, a sociedade experimentou uma transformação. E aí ocorreram diversas modificações no modo de produção, no aumento da urbanização, no surgimento de novas técnicas de fabricação que permitiram o barateamento das mercadorias. Porém, o capitalismo não surgiu naquela época da forma como temos hoje. Ele passou por 3 fases, por assim dizer. A primeira foi o capitalismo comercial, que é onde a terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar um bem que pode ser vendido como qualquer outro. O intuito estava no acúmulo de capital, através do comércio, da balança comercial favorável e da conquista de colônias. Ou seja, ter o dinheiro em si era o que tornava uma pessoa rica nessa fase do capitalismo, não ser um senhor de terras. A segunda fase é o capitalismo industrial, que surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII, a partir da transformação do sistema de produção. Nesse caso, teve uma mudança no modo de fabricar os produtos manufaturados. Antes, cada produto era feito de maneira artesanal e em pequenas quantidades. Com o surgimento do motor a vapor e de máquinas mais elaboradas, passa-se a ter grandes escalas de produção. E a terceira fase, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, é o capitalismo financeiro que está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio de monopólio industrial e financeiro, que é o capitalismo que nós temos hoje em dia. A Idade Moderna, ela caracterizou-se por uma fase de grandes transformações, revoluções e mudanças na mentalidade ocidental, e mudanças essas de ordem econômica, científica, social e religiosas, que balizaram o sistema capitalista, ou seja, a Idade Moderna tem toda uma reformulação da sociedade que antes não existia. A economia na Idade Moderna também muda, um novo sistema comercial foi estruturado, que é o mercantilismo, e aqui tem algumas características dele. Todas as colônias no ultramar possuíam o que era chamado exclusivo comercial, que era um sistema rígido de monopólio estruturado principalmente pela obrigatoriedade das rotas comerciais passarem pela metrópole. Os mecanismos econômicos mais usuais foram a prática do metalismo, onde a avaliação da riqueza de um reino era totalmente baseada na quantidade de metais preciosos que esse reino possuía. Os pactos coloniais, que determinavam as relações entre a metrópole e a colônia, os monopólios comerciais, segundo os quais os reis
definiu seus privilegiados e suas áreas, e, por fim, a política de balança comercial favorável, segundo a qual era preciso exportar mais do que importar. Então, nisso a gente vê que a economia é totalmente mais estruturada, é mais ampla, não é focada em uma só coisa como era na época do feudalismo. A política na Idade Moderna. O absolutismo era a forma de governo estabelecida. Nele, as palavras do rei valiam enquanto lei e a sua vontade e o seu desejo também eram considerados como ordem. Essa forma de dominação era fundamentada pelas teorias de predestinação divina, que apontavam o rei como eleito de Deus. Na Idade Moderna, a igreja já não tem tanto poder quanto antes, mas você ainda vê algumas coisas dela impostas sobre a política. A sociedade na Idade Moderna. O século XVIII também ficou marcado como sendo o ápice do espírito investigativo dos cientistas e dos filósofos iluministas, que, além de inventar diversas máquinas, eles também criaram muitas teorias sociais e científicas. Além do iluminismo, a reforma religiosa, que foi liderada por Martinho Lutero, também foi uma grande revolução social e deu um golpe assim, muito duro na Igreja Católica, que reagiu com a Contra-Reforma, que foi um movimento criado para tentar debelar o progresso da reforma religiosa. E na sociedade da Idade Moderna, a gente percebe que as pessoas estão ali acordando para ter o seu próprio pensamento, para ter as suas próprias opiniões, para discordar do que a igreja dizia, que toda a personalidade, todo o caráter deles era totalmente regrado pelo que a igreja dizia. E por fim nós temos a Idade Contemporânea, que ela começa com a Revolução Francesa, lá em 1789, e vem até os dias de hoje. Olá, bom dia. Meu nome é Victoria Emanuele. E para darmos seguimento à apresentação e falarmos sobre as formas de poder na sociedade da informação, precisamos primeiro conceituar essa sociedade, para assim falarmos sobre as formas de poder inseridas na mesma. Então, a expressão sociedade da informação passou a ser utilizada nos últimos anos desse século como substituto para o conceito complexo de sociedade pós-industrial, e é como forma de transmitir o conteúdo específico do novo paradigma técnico-econômico. A realidade que os conceitos das ciências sociais procuram expressar refere-se às novas transformações técnicas, organizacionais e administrativas, que têm como fator-chave não mais os insumos baratos de energia, como era feito na sociedade industrial, mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos, tanto na microeletrônica e na telecomunicação. Castells define a sociedade da informação como um período histórico caracterizado por uma revolução tecnológica, movida pelas tecnologias digitais de informação e de comunicação. O seu funcionamento advém de uma estrutura social em rede, que envolve todos os âmbitos da atividade humana, numa interdependência multidimensional, que depende dos valores e dos interesses subjacentes de cada país e organização. Este percurso da história humana gera uma multiplicidade de opções para a vontade humana se concretizar. Entre esta noção e a de sociedade informacional, existem algumas diferenças, em que a sociedade da informação destaca a importância desta nas dinâmicas sociais de um modo transversal, em qualquer período do tempo. Por sua vez, o termo informacional qualifica uma organização social na qual a produção, processamento e transmissão de informação se tornam cruciais na produtividade e no exercício do poder. Esta sociedade pós-industrial ou informacional, como prefere Castells, está ligada à expansão e reestruturação do capitalismo desde a década de 80. As novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade, que é a ideia central das transformações organizacionais, têm permitido realizar com rapidez e eficiência os processos de desregulamentação, privatização e ruptura do modelo de contato social entre capital e trabalho, característicos do capitalismo industrial. As transformações em direção à sociedade da informação, em estágio avançado nos países industrializados, constituem uma tendência dominante, mesmo para as economias menos industrializadas, e define um novo paradigma, o da tecnologia da informação,
que expressa a essência da presente transformação tecnológica em suas relações com a economia e a sociedade. Este novo paradigma tem, segundo Castells, as seguintes características fundamentais, que são a informação é a matéria-prima, né? A informação como matéria-prima, os efeitos das novas tecnologias, que têm alta penetrabilidade, o predomínio da lógica de Hales, a flexibilidade e a crescente convergência de tecnologias. O foco sobre as tecnologias pode alimentar a visão de um determinismo tecnológico, que segundo o qual as transformações em direção à sociedade da informação resultariam da tecnologia e seguiriam uma lógica técnica e, portanto, neutra. Estariam fora de fatores sociais, de interferências de fatores sociais e políticos, o que é bem equivocado, porque processos sociais e transformações tecnológicas resultam de uma interação complexa entre fatores sociais já pré-existentes. Caminhando agora para as formas de poder na sociedade da informação, temos como início uma citação de Dizard, que ele fala que a informação é poder ou mais que isso. É fator multiplicador e também medida de avaliação do poder. Bobbio classifica o poder conforme o meio empregado para a sua manifestação. Logo, segundo ele, temos 3 tipos de poder. O primeiro seria o poder ideológico, cuja moeda é o saber. Segundo, o poder político, que se vale da força como o último recurso para sua manifestação. E, em terceiro lugar, o poder econômico, cujo meio é a riqueza. Em outro momento, Bobbio afirma que ter poder significa ter a capacidade de premiar ou de punir a fim de obter um comportamento desejado. Referido comportamento também pode ser conseguido a custo de promessas, de recompensas ou de punições, desde que seja reconhecida a capacidade de levá-las a efeito. Galbraith registra que o estudo do poder deve considerar a análise dos instrumentos pelos quais ele é exercido e as fontes de direito para esse exercício, sendo que ambos os parâmetros se alteram com a evolução da sociedade. Para ele, há 3 instrumentos para o exercício do poder. O primeiro instrumento é a coação, que gera o poder condigno, no qual a submissão se dá pela imposição de alternativa suficientemente desagradável ou dolorosa à não capitulação. O segundo instrumento é a recompensa, gerando o poder compensatório, em que a oferta de uma compensação leva à aceitação da submissão. Em terceiro lugar, temos o instrumento que se denomina pela persuasão, que gera um poder condicionado, no qual a submissão é conseguida pelo convencimento do que é apropriado. A distinção entre os que detêm o poder e os que a ele se submetem se dá por meio das 3 fontes de poder. A primeira é a personalidade, que se pode entender como características pessoais que deem acesso a um ou mais instrumentos de poder, que seriam a coação, a compensação, a persuasão. A terceira fonte seria a propriedade, entendida aqui como riqueza e renda e normalmente associada à compensação, embora a posição da estrutura social também possa induzir a submissão por coação. Em terceiro lugar, temos a organização, que se manifesta comumente na forma de poder condicionado, pela capacidade de estruturar modelos sociais e obter daí a submissão necessária, embora também ofereça acesso ao poder condigno, que é normalmente por meio do Estado, bem como um poder compensatório em grau compatível com a sua riqueza. Para Toffler, o poder tem como fontes básicas o músculo, a força, o dinheiro, a riqueza e a inteligência, o conhecimento. Com esta última apontada como a fonte de maior qualidade pela possibilidade de incrementar aplicações nas outras fontes. Rousseau afirma que o poder pode se manifestar mediante o uso da força, de recompensas e castigos, e influência sobre a opinião, que inclui a oportunidade de criar hábitos desejados nos outros. Qualquer dessas formas não deveria ser estudada isoladamente, sendo mais apropriado entender que o poder transita de uma forma para outra. Assim, a riqueza pode decorrer do poder militar ou da influência sobre a opinião,
bem como essas formas de poder podem resultar da riqueza. O poder condicionado mostra-se fundamental nas modernas sociedades, onde valores como liberdade e democracia são apreciados, conquanto não se perceba que a ausência ou pouca presença de instrumentos coercitivos ou compensatórios explícitos significa apenas que o poder é exercido de outra forma, por meio do pensamento dominante de um conjunto de valores e princípios aceitos como naturais. Quanto ao poder compensatório, o desenvolvimento socioeconômico fez com que ele fosse frequentemente preferido em relação ao exercício do poder condigno. Afinal, Rousseau afirma que ceder pela força é apenas um ato de necessidade e não um ato de vontade. Seria, quando muito, um ato de prudência. Ou seja, mesmo o mais forte nunca é suficientemente forte para seu amo, a não ser que transforme a força em direito e a obediência em dever. Assim, somente o poder pode criar direito, e somente o direito pode limitar o poder, segundo Bobbio. Em determinado momento histórico, por exemplo, tornou-se mais vantajoso economicamente lidar com recompensas, que seriam o trabalho assalariado, do que com punições, que seria o trabalho escravo. Mudar então os instrumentos para o exercício do poder, o qual naturalmente continua a beneficiar em essência aos mesmos que já beneficiaram, com algumas varianças entre grupos, mas sempre com o mesmo estamento social. Os instrumentos e fontes enumerados podem ser combinados em diversos graus, caso se deseje o máximo de eficiência no exercício do poder. Assim, não basta acenar com recompensas, que seria o poder compensatórios, ou punições, que seria o poder condigno, mas é preciso conscientizar as pessoas de que determinada forma de comportamento é socialmente adequada e por isso deve ser praticada. É a utilização da persuasão, poder condicionado. Cria-se então o entendimento de que a maior motivação das pessoas para o trabalho, por exemplo, não está na recompensa, que seria o salário, e nem na punição, que seria privações, discriminação social, e sim no reconhecimento da importância de cada contribuição pessoal para a vida em sociedade. Para o exercício continuado do poder, faz-se fundamental dispor de meios de comunicação de massa comprometidos com a manutenção do sistema e de um sistema educacional que perpetue o pensamento dominante, de forma que o condicionamento seja cada vez mais implícito do que explícito, mais aceito como natural que aceito por convencimento. O poder da imprensa, do rádio e da televisão deriva, como da religião, da organização. Seu principal instrumento de imposição, como da religião, é a crença, o condicionamento social. Bobbio registra que os conservadores sempre veem o passado como benevolência e o futuro como espanto. Esse futuro, que já faz parte do presente, que chamamos de sociedade da informação, tem como ícone a internet, que se caracteriza por uma aparente falta de controle. Nesse aparente caos, o poder busca a reprodução da estrutura informacional vigente, o que pode ser observado pela onda de fusões e associações que estão gerando gigantes de comunicação para atuar na internet, com grande parte já atuando nas mídias convencionais. No espaço informacional, proporcionado pela rede mundial das tradicionais agências de notícias, que por muito tempo orientaram a opinião pública mundial, sempre de acordo com os interesses dos países dominantes, sendo inclusive usadas nas disputas pelo poder entre nações. O novo ambiente, porém, mostra-se, como que podemos dizer, mais anárquico, e tentar controlá-lo é igualmente tentar controlar o clima, que é uma expressão usada por Tian aos meios de comunicação de forma geral. E se já seria impensável uma cooptação absoluta da mídia pelo poder, a não ser em regimes totalitários, há de ser preferível indiscutivelmente a liberdade de expressão do que a ignorância, pois a liberdade de expressão é fundamental para acessar a informação, sendo o inverso também verdadeiro, ou seja, para ter opinião é preciso conhecer, segundo Almino. Para
Galbraith, errei o nome. Para Shelby, a justificativa para a liberdade integral de informação é a exigência constante de qualidade da informação e também o princípio de ação dos que a produzem e disseminam. Vencer a inércia conservadora do poder entretanto, tarefa de grande vulto, pela prevalência do domínio das estruturas econômicas sobre os meios de comunicação. Castells considera que a luta dos Estados-nação para controlar as informações que circulam nas redes de telecomunicação de forma global é uma batalha perdida, e com a derrota ruirá um dos princípios sustentáculos do poder do Estado. O autor ainda afirma que os governos nacionais na área da informação são muito pequenos para lidar com a força global. No entanto, mostram-se ainda muito grandes para administrar a vida das pessoas. A utilização dos meios de comunicação para o condicionamento social, exercício do poder condicionado, em vez da ação compensatória direta, que seria corrupção de agente do Estado, tem se mostrado instrumento eficaz de acesso à manutenção do poder. Quando bem administrado, as pessoas sequer percebem que estão sendo controladas e se submetem aos propósitos dos outros, não apenas voluntariamente, mas com um sentido de virtude. Aqueles que não se submetem são dissidentes. Por isso, mais eficiente que impedir a educação formal do povo, privando, inclusive, de acesso mais elementar, que seria a alfabetização, é implantar um sistema de ensino e de dominação da mídia que seja capaz de reproduzir as estruturas sociais desejadas. As exceções ao sucesso da utilização do condicionamento como fonte de poder também existem. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, manipulou como pôde a vinculação de matérias sobre a guerra do Vietnã, tentando encontrar apoio na sociedade americana, mas a oposição interna e simétrica venceu e o próprio poder militar sucumbiu, uma boa parte devido à derrota interna. Cabe ao Estado promover ou viabilizar que outros o façam, o acesso à informação e não apenas mediar a relação entre os homens, privilegiando a estrutura do poder, pois a informação é mais que mercadoria, por excelência da sociedade pós-industrial. É a sua própria razão de ser sociedade, que é uma citação de Almino. E também tem uma citação de Tayan, que ele fala que considera que a informação condiciona a existência da sociedade e a sua coerência. Mata também afirma que a informação não é uma simples mercadoria e a função de informar não é um negócio qualquer, sendo muito mais um bem social. E a gente sempre soube, né, que a posse de informações sempre foi um elemento determinante de poder. Almino também registra a possibilidade de que a sociedade seja submetida a um ambiente de hiperinformação, com a intenção de ocultar o que de fato interessa. Ainda segundo Almino, a superoferta de informação também pode aumentar em termos relativos à ignorância da maioria, reforçando a estrutura de dominação existente. Já Tizard cita como possíveis consequências maior alienação social e a erosão dos valores tradicionais. Schreiber também afirma que a manipulação da informação é uma das práticas mais correntes no exercício do poder e ainda questiona se há, de fato, utilidade social no excesso de informação. Esse aspecto pode ser mais bem compreendido quando se leva em conta que a informação é essencialmente relacional, não podendo ser avaliada ou sequer percebida fora do contexto social. Popper afirma que a compreensão no sentido ou significação de um evento social requer análise de sua gênese, de seus efeitos, do seu valor situacional, o exame das tendências históricas relacionadas e a contribuição do evento para o processo histórico.
Em 1977, Miranda afirmava que os países em desenvolvimento precisavam acelerar a disseminação da informação em todos os níveis da sua estrutura social. E muito se confunde esse acelerar a disseminação da informação com a hiperinformação, o que são duas coisas diferentes. Na hiperinformação, você tem o excesso de informações não necessárias, que acabam sufocando as informações que de fato são necessárias. Então, essa diferença da aceleração de disseminação da informação que Miranda fala, porque essa aceleração de disseminação da informação são informações essenciais, entendeu? Que é a questão central, que assegura o acesso à informação para a construção de uma cidadania plena e uma cidadania ativa, que é o que tanto Bob fala. Então, resumidamente, ele fala que esse acesso à informação, essa aceleração, fariam com que pessoas fossem mais livres, porque igual Norbert Wiener fala, ser informado é ser livre. Bom dia, me chamo Ellison e darei continuidade à apresentação. Na conclusão, farei uma breve síntese do que foi apresentado. Como introdução, inicialmente, Joana traz algumas definições de poder, onde a mesma cita apontamentos de Weber e Diogo Moreira, no qual Weber traduz o termo poder como sendo a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos, e Diogo, não fugindo muito da linha de raciocínio de Weber, diz que o poder é um fenômeno social no qual uma vontade individual ou coletiva se manifesta com capacidade de estabelecer uma relação da qual resulta a produção de efeitos desejados. Continuando, a mesma trouxe as formas de poder a partir da Idade Média, que englobou desde o sistema feudal até o sistema capitalista, apresentando também como a sociedade era, de certa forma, controlada por esses poderes. Além de apontar quais eram os grupos que formavam essa sociedade, sendo eles os nobres, o clero e os camponeses. Trouxe similarmente argumentos que apresentaram a mudança de período da Idade Média para a Idade Moderna, que teve as influências religiosas como uma das principais causas. Por fim, ainda na parte introdutória, tivemos uma breve explanação sobre a Idade Contemporânea, onde o termo contemporâneo foi associado por ela ao tempo presente. Já no desenvolvimento, Victoria inicia sua fala apresentando definições para a sociedade da informação, baseadas em afirmações de Castells e citando argumentos históricos que foram responsáveis pela construção do assunto, que inicialmente nomeava-se sociedade pós-industrial. Ademais, evidencia apontamentos do mesmo autor que foi responsável por essa mudança de nomenclatura, onde substitui o termo pós-industrial por informacional. O mesmo também afirma que essa sociedade está ligada à expansão e reestruturação do capitalismo desde a década de 80. Também foram ditas algumas características fundamentais do autor sobre o novo paradigma da sociedade da informação associada à tecnologia da informação. Victoria continua demonstrando quais as formas de poder existentes nessa sociedade, sendo eles o poder ideológico, o poder político e o poder econômico, na qual os define através de citações. Além de argumentar que para Galbraith existem 3 instrumentos para exercício do poder, sendo eles a coação, a recompensa e a persuasão. Essa foi uma breve síntese apresentada para dar um pouco mais de auxílio na fixação do assunto. E ainda partindo dessa ideia, cria um questionário curto, onde foram elaboradas 5 perguntas extraídas do conteúdo da apresentação, 3 objetivas e 2 pessoais, que serão apresentadas da seguinte forma. A cada pergunta mostrada, o vídeo será pausado e vocês poderão respondê-las. Já no slide seguinte, eu trago a resposta das mesmas. Vou iniciar. Primeira pergunta. Quantos e quais eram os grupos sociais que existiam no período medieval? Resposta. Existiam 3, sendo eles os nobres, o clero e os camponeses.
Segunda pergunta. Que autor definiu a sociedade da informação como um período histórico caracterizado por uma revolução tecnológica movida pelas tecnologias digitais de informação e de comunicação? Resposta: Castells. Terceira pergunta. Quantos e quais foram os tipos de poder citados durante a apresentação? Resposta: 3, sendo eles o poder ideológico, poder político e o poder econômico. Aqui começam as perguntas pessoais. Quarta pergunta. De acordo com o que foi apresentado, o que é poder? Resposta: tendo como base as diversas visões que nos foram apresentadas, podemos dizer que o poder é uma forma de exigir ou impor uma vontade própria sobre algo ou alguém. O poder é ter poder. Quinta e última pergunta. Como as formas de poder impactam a sociedade atualmente? Resposta: impactam tanto de forma negativa quanto positiva, uma vez que os indivíduos que detêm o poder, nas mais variadas formas, podem impor como querem sobre aqueles que são menos favorecidos. E essa foi nossa apresentação. Espero que tenham gostado.